Neste episódio de nosso podcast, vamos falar sobre vivendo na expectativa da volta de Jesus. O texto de nossa reflexão encontra-se em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 a 18, que diz: Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim, estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. O apóstolo Paulo parabenizou a igreja de Tessalônica por estarem firmes em sua fé em Cristo Jesus. No entanto, havia um assunto que não tinha sido compreendido completamente pelas pessoas da igreja. Então Paulo decidiu escrever a fim de esclarecer a questão. O tema em questão era a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja. O estudo dos fins dos tempos é a paixão de muitos na igreja. Muitos são os que já afirmaram e afirmam saber exatamente quando acontecerá o retorno de Jesus. De todos os eventos do fim dos tempos, o arrebatamento da igreja parece gerar o maior interesse e discussão. No contexto da carta, a preocupação da igreja era sobre os que já tinham morrido e o que iria acontecer com eles. Paulo escreve essa seção de sua carta para aliviar a dor e confusão dos tessalonicenses. No início do capítulo 4, ele instruiu os irmãos a se manterem em santidade, a abandonarem a imoralidade e a se dedicarem ao trabalho, cuidando de seus próprios afazeres. Isso se fez necessário, porque alguns estavam deturpando o ensinamento sobre a volta de Cristo, alegando que, se ele retornasse, não precisariam mais se preocupar com suas responsabilidades, bastando apenas aguardar sua volta. Outros estavam distorcendo a doutrina ao afirmarem que os mortos não teriam parte na segunda vinda de Cristo, causando tristeza entre os crentes que tinham perdido entes queridos. Paulo esclareceu essas questões e escreveu os versículos mencionados em nossa reflexão. O apóstolo vai mostrar que o futuro não chega coberto de escuridão. Pelo contrário, ele carrega consigo a certeza de que a morte não é o fim. Não estamos nos dirigindo para uma escuridão profunda, mas sim para um despertar glorioso. Não estamos seguindo em direção ao abismo, mas sim em direção à glória. Não estamos avançando para um destino incerto, mas sim para o local certo e magnífico que foi preparado para os que creem em Jesus. Na segunda vinda, Cristo colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés e triunfará sobre todos eles. Um mundo sem a presença de Deus é um mundo deprimente. A morte para aqueles que não têm fé é vista como um desfecho terrível. Sem a esperança proporcionada pela fé em Cristo, resta-lhes apenas um profundo sentimento de tristeza ao contemplar o que está por vir no futuro. Diversas crenças religiosas têm refletido sobre o que acontece com a alma após a morte. Filósofos têm debatido sobre a possibilidade da imortalidade. Seguidores do Espiritismo acreditam na comunicação com os espíritos dos mortos e na reencarnação. Já os católicos romanos ensinam sobre a existência do purgatório, um local de purificação e expiação de pecados. Por outro lado, há indivíduos que não aceitam a doutrina da segunda vinda de Cristo. Porém, a Bíblia tem uma clara revelação acerca da morte e da ressurreição. A autoridade da palavra de Deus dá-nos a segurança e o conforto que precisamos. A esperança do arrebatamento não é uma especulação filosófica ou mitologia religiosa. Ela se baseia na morte, ressurreição e revelação de Cristo. Jesus voltará para reunir os seus a si mesmo. A obra expiatória de Cristo é a base fundamental para o arrebatamento da igreja. Sua morte atendeu às exigências da justiça, santidade e retidão de Deus ao pagar integralmente a pena pelos pecados dos que creem em Jesus. Através da substituição de Cristo na cruz, os cristãos se tornaram aceitáveis para Deus, estão aptos a se reunir em sua presença. Isso significa que a morte e a ressurreição de Cristo
é a chave para a reconciliação e comunhão com Deus, bem como a segurança que temos de que um dia iremos estar com Ele. Assim como o próprio Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. A ressurreição de Cristo prova que Ele venceu o pecado e a morte, e tornou-se a fonte da vida de ressurreição para todo aquele que crê em seu nome. O arrebatamento é para todo cristão, sejam aqueles que já morreram ou os que estiverem vivos. Todos serão arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com Jesus. Essa é uma mensagem de ânimo e esperança para os que creem em Jesus e entregaram suas vidas a Ele. Devemos lembrar do que Jesus disse aos seus discípulos quando estava prestes a ir para a sua crucificação. Não deixe seu coração ficar perturbado. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. Se eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Que palavras maravilhosas e consoladoras para aqueles que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador. A Bíblia é clara em afirmar que a morte para o cristão é partir para estar com Cristo. Os salvos em Cristo serão ressuscitados ou arrebatados para estar para sempre com o seu Senhor. O benefício de entender o arrebatamento e a reunião dos salvos com Cristo é termos nossos corações consolados pelo Senhor, que um dia voltará para buscar a sua igreja. Que eu e você mantenhamos viva a expectativa do arrebatamento, pois essa verdade nos traz esperança e ânimo. É o dia em que receberemos nosso corpo glorificado e estaremos para sempre com o Senhor. Você está preparado para este grande dia? Você tem certeza de que estará com Cristo? Se ainda não, não deixe passar a oportunidade, pois como diz a palavra de Deus, no tempo certo eu o ouvi, no dia da salvação eu lhe dei socorro. De fato, agora é o tempo certo, hoje é o dia da salvação. E como diz o profeta Isaías, busquem o Senhor enquanto podem achá-lo, invoquem-no agora enquanto ele está perto. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, faça isso hoje. Faça isso agora mesmo, antes que seja tarde demais e não haja mais tempo para arrependimento. Não há segunda chance após a morte, pois está escrito: ao homem é condenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo de Deus. Você só precisa fazer o que a Bíblia diz. Se você declarar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que o Senhor te abençoe.